Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Um programa que é feito para aproximar o trabalho do Ministério Público Capixaba da sociedade. A ideia é esclarecer as dúvidas da população, mostrar na prática como é o trabalho de promotores e procuradores de justiça. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Assembleia, a Procuradora de Justiça, Catarina Cecim Gazelli. Ela que é coordenadora do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Vamos falar de direitos humanos, um assunto que está em pauta e que gera muita discussão. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. O que são direitos humanos? Os direitos humanos são os direitos básicos, elementares, primários que cada pessoa tem. O primeiro deles é a vida, o direito à vida. Depois vem o direito à liberdade, direito à alimentação, direito a lazer, direito à educação, todos esses direitos básicos da gente, os direitos sociais também, né? Educação, saúde são direitos sociais, na Carta da República, de 88, e por aí vai. São aqueles também os que a gente chama de direitos da personalidade. E as pessoas geralmente confundem um pouco a expressão direitos humanos. Exatamente isso que eu queria colocar. As pessoas levam para um lado político. Sim. Por que disso, doutora? Porque, na realidade, se fala muito em direitos humanos há muitos anos no nosso país, mas com aquela conotação mais forte, mais veemente, da questão do sistema prisional. O sistema prisional, ele sempre foi uma preocupação, tanto política, né, quanto particular de quem está dentro dele, dentro do sistema, e todos os atores, Ministério Público, Magistratura, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. E tem as pastorais, né, tem a questão da igreja dentro do sistema, dentro dos presídios, visitando, verificando, enfim. Até que um dia, né, o Brasil teve um Ministério dos Direitos Humanos, colocando direitos humanos dentro de um ministério. Tal a preocupação inicial. Passado alguns anos também, foi-se colocado direitos humanos de primeira geração, que são aqueles que eu falei inicialmente, os básicos. Depois vieram os de segunda geração, para quem gosta de falar assim, na doutrina. Terceira geração, enfim. Por exemplo, direitos humanos. Essa questão toda de Brumadinho, de Mariana, do Nordeste, com a questão do derramamento de óleo de um navio, enfim, né? São questões hoje tratadas como direitos humanos. O meio ambiente é direitos humanos de terceira geração. E, doutora, e como é que o Ministério Público Estadual, trabalha essa questão dos direitos humanos? Pois é, no geral é da seguinte forma. Com as promotorias, né, de justiça específicas, por exemplo, Promotoria de Justiça da Saúde. Ali está se trabalhando o quê? Direitos humanos, porque a saúde faz parte, né, dessa nomenclatura. Direitos humanos, quem trabalha com idosos, infância e juventude, direitos humanos, né? Execução penal também, direitos humanos. Enfim, o meio ambiente, direitos humanos. Enfim, são os direitos fundamentais da pessoa humana, que na Carta da República de 88 está lá no artigo 5º, em vários incisos, são 70 e poucos incisos ao artigo 5º. Então, o direito das mulheres, o inciso 1, onde diz que homem e mulher são iguais em direitos e obrigações, o primeiro inciso do artigo 5º. Ali, então, você trabalha os direitos humanos das mulheres, correto? Então, ali, os direitos em gerais estão ali. O acesso à justiça, o livre acesso, poder a pessoa acessar a justiça em busca dos seus direitos. As pessoas têm esse direito, é um direito que a gente pode chamar aí de
de uma grande importância, né? Doutora, hoje a senhora coordena o Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos aqui no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Como é que esse núcleo atua? Olha, o núcleo atua de duas formas. A primeira, atendendo demandas que chegam. Esses dias mesmo chegou uma demanda de pessoas com deficiência. Deficiência física, deficiência visual, na questão de atletismo, de corridas em ruas, as questões envolvendo premiações, se estava exato ou não com a legislação do município de Vitória. Isso cabe ao Ministério Público analisar. Cabe ao Ministério Público, que trabalha com direitos humanos, olhar os direitos dos deficientes também. Sim. Então, é um leque muito grande, bem amplo, de demandas que o meu núcleo tem recebido. Eu tenho recebido problema de sistema penitenciário? Tenho. Aí o que eu faço? Eu busco o Grupo de Execução Penal, o GTEP, informações, busco com o promotor de execução penal aonde o presídio X está localizado, entendeu? Eu faço essa intercâmbio, eu sirvo de ponte em algumas situações. Em outras situações, eu mesma vou atrás de uma secretaria estadual que trabalhe com aquela matéria para iniciar a discussão. Por quê? Muitas situações, Rubem, nós resolvemos com meras reuniões e o poder público vai corrigindo, sem a necessidade do promotor de justiça ter que instaurar um procedimento administrativo para depois instaurar um procedimento judicial. Então, muitas situações podem ser resolvidas pelo núcleo, pelo próprio nome, né? O núcleo é um lugar onde se estuda aquela matéria, se debate aquela matéria. Então, eu tenho essa via de aguardar a demanda, as demandas vêm chegando assim com bastante velocidade. Trabalhamos também com a questão de campanhas de prevenção à violência contra as mulheres, junto com o NEVID, dividindo serviço. Trabalhamos a questão da população negra do Estado do Espírito Santo, que é um setor que não veio demanda, mas foi algo que eu entendi ao assumir o trabalho, que eu teria que trabalhar, porque eu entendia que a nossa instituição estava omissa quanto a isso, e eu digo isso claramente, tranquilamente, porque eu já fui procuradora-geral de 2006 a 2008, então não estou falando mal de procurador-geral nenhum aqui, porque eu também não indiquei que colega trabalhasse essa questão. Sim. Né? Mas como de lá para cá houve um crescimento muito grande de morte de jovens negros, jovens rapazes e jovens moças, enfim, a questão da educação, da história da África, da história afro-brasileira, que é a Lei 10.639, de 2003, se ela está implementada, se ela não está implementada, quais os municípios que trabalham. Isso tudo demandou um trabalho interno de investigação e nós fizemos um convênio com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu também sou professora na UFES, no Departamento de Direito. Então, eu tenho certa facilidade, trânsito dentro da universidade. Fizemos um convênio do magnífico reitor, da reitoria, com o procurador-geral e fizemos curso de formação em relações étnico-raciais. E nós vamos começar agora, ano que vem, a fazer capacitação de professores de rede municipal e, mais para frente, de rede estadual, para a questão desse estudo transversal, dessa disciplina ser realmente implementada para diminuir discriminação, preconceitos, né? Porque só o preconceito já é uma violência. Sem dúvida, já é uma doutora. violência.
É possível a gente fazer um diagnóstico de como é que está o respeito aos direitos humanos no Brasil e mais especificamente aqui no Espírito Santo? Olha, lamentavelmente, a mulher negra, independente de idade, tá? Independente de orientação sexual, independente de religião que ela professe, a mulher negra no país e no Espírito Santo, ela é a mais violentada. Ela é a que menos recebe dinheiro, direitos trabalhistas, é a que menos recebe, porque a mulher, ela no setor privado, a mulher branca, ela recebe menos que o homem branco. Depois dessa mulher branca, vem o homem negro. Depois do homem negro, vem a mulher negra. Então, na questão financeira, a mulher negra está lá embaixo. Na questão criminal, ela está no alto, ou seja, no topo de ser vítima. Certo. Ela tem sido vítima, inclusive de feminicídio, que é a morte simplesmente por ela ser mulher, seja em violência doméstica e familiar, seja em contexto na rua, né? No feminicídio que o homem acaba, a pessoa agressora acaba indo atacá-la, atacar essa mulher em outro lugar sem ter relação nenhuma de afeto ou ter tido, mas acaba por menosprezo, porque ela é mulher, ela está atrapalhando lá a vida de alguém pelo gênero dela ser feminino. Então são situações assim, que nos diz que a questão de classe social também interfere. Nós temos vários eixos que a gente chama de interseccionalidades. Então, quando se fala de políticas públicas do Ministério Público, nós temos que ter na cabeça e no coração a boa vontade política de trabalharmos não apenas políticas públicas universais para todos. Temos que fazer políticas públicas específicas. É o que eu estou fazendo com a juventude negra, para as moças e os rapazes negros do nosso estado. Esse é um dos projetos do Núcleo? Esse é um dos projetos do Núcleo. Existem outros? Outro projeto é o da educação, com a educação, né, que a gente se une também ao trabalho já executado maravilhosamente pelo Centro de Apoio de Implementação de Políticas Públicas para a Educação. A gente se une, né? E a gente verifica quais os municípios que precisam de um apoio. Então, nós estamos fazendo esse tipo de projeto. O primeiro projeto ele era, na realidade, uma ação, que nós fizemos projeto quando assumimos, que é entender como que o Estado do Espírito Santo, os municípios, trabalham as questões de políticas públicas de direitos humanos, procurando ver onde tem Conselho Municipal de Direitos Humanos, ou se tem algum Conselho Municipal sem essa nomenclatura, mas que trabalhem, sim, direitos humanos. Então, esse levantamento, para atualizar esse levantamento. Tá certo, doutora, eu vou pedir licença para a senhora e vou pedir licença para vocês que estão nos assistindo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Participe do programa, mande sugestões de temas que gostaria de ver aqui, enviando um e-mail para imprensa@mpes.mp.br ou acesse a página do Ministério Público no Facebook. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. Leia também a nossa revista online, a Mais MP. Entre na plataforma medium.com/revista Mais MP. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre direitos humanos. Nós voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia a Procuradora de Justiça Catarina Cecim Gazelli. Já falamos aqui como que o Ministério Público Estadual atua na defesa dos direitos humanos. Agora vamos tentar compreender a importância dele no dia a dia da população. Doutora,
É possível pensar em desenvolvimento sem respeito aos direitos humanos? De jeito algum. É impossível, né? Nós temos que viver na paz social, correto? O que o Ministério Público busca é isso, a paz social, a paz da sociedade. E os direitos humanos são os elementares, os básicos, são os direitos fundamentais de qualquer pessoa humana. E a nossa Constituição Federal, no artigo 1º, ele já fala o quê? Que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade como valor e a dignidade ali como princípio constitucional. Então, desrespeitar qualquer direito humano, né, já traz uma violência, e essas violações de direitos humanos, o Brasil assinou vários tratados internacionais, várias convenções internacionais, o Brasil é signatário, tá? E muitas vezes a gente não tem condição de ver todas aquelas cláusulas cumpridas muito bem. E o que falta para isso, doutor? O que falta para que os direitos humanos de fato sejam respeitados? O que falta é informação para as próprias pessoas, capacitação, que trabalham no setor público, setor privado, educação em geral, tá? O nível educacional ainda é baixo no nosso país. A nossa realidade de Vitória é uma, a da Ilha do Marajó, no estado do Pará, é muito outra. O Brasil é um país enorme, são vários países dentro de um só. Então, os direitos humanos são desrespeitados já dentro de casa, dentro das próprias famílias, né? Então, o que é isso? Por que existe isso? É esse desencontro todo que gera violações dos direitos humanos, né? O direito à alimentação, o direito a viver com tranquilidade, com paz. Isso vem da falta de educação. Educação seria a saída, doutora? A educação é a saída. Daí aquela minha preocupação que eu falava ainda há pouco, né, com a população negra do nosso país, claro, do nosso estado, porque eu sou do Ministério Público Capixaba, né? Aqui no nosso estado, da gente colocar desde tenra idade, desde a criança no ensino fundamental, entender que todos somos iguais mesmo, independendo de qualquer diferença. E como estão os movimentos sociais voltados aí para a defesa dos direitos humanos aqui no Espírito Santo? Nós temos vários movimentos, né, sociais, né, específicos para a população negra adulta, população negra juventude, né? Nós temos movimentos sociais de mães de pessoas que foram assassinadas pelo poder público, né? Quando eu digo poder público, especialmente a questão policial, que o pessoal de movimentos dizem, essas pessoas dizem que está um verdadeiro genocídio, que é um verdadeiro genocídio de jovens negros. Espírito Santo realmente é um lugar onde a juventude negra morre entre eles, morre pelo Estado, né? Falta isso aí, o que é isso aí, né? É a falta da educação, é a falta da oportunidade, não se dão oportunidades iguais para todos, né? Tem os movimentos de mulheres, tem os movimentos de mulheres também feministas, tem movimentos de consumidores aí para as situações, né, que nós já sabemos, questões de preço, questões de pesagem de alimentos. Nós temos, assim, variados movimentos. Os coletivos feministas, coletivos de LGBT. Eu, como professora da Universidade Federal, eu tenho visto crescer, ultimamente, o número de coletivos de estudantes, correto? E o Estado, ele tem que dar resposta. E o Estado, a administração, ele tem que dar resposta. Ministério Público faz parte do Estado, a administração. Nós não fazemos e nem somos governo em si. Nós somos Estado.
Então, nossas políticas públicas não são de governo, são políticas públicas de Estado. Nós temos que dar resposta a qualquer movimento que nos procure. Então, isso é fundamental, o Ministério Público trabalhar a partir do que o movimento social específico esteja esperando de nós. Eles têm que dizer o que querem. Doutora, quando a gente fala aí desses movimentos sociais, dessas minorias, dos excluídos, desculpe, é possível a gente identificar ou classificar quem tem os direitos humanos mais violados? É a mulher negra. A mulher negra. A jovem, a já adulta, né? Porque a juventude vai até 29 anos hoje em dia, né? De 18 completos a 29 anos. É a fase em que tem mais violação do direito das mulheres negras, é a faixa etária de 24 a 44, então é um pedaço da juventude que já com a outra parte adulta, e a mulher negra tem sofrido mais. O homem negro e a mulher negra mais ainda do que o homem negro. Essa classificação, então, no topo nós teríamos isso é estatístico, né? As últimas estatísticas de mapas de violência, eles têm demonstrado. E é igual assim a questão da mulher branca também, né? Entra o eixo da pobreza, né? O homem branco, heterossexual, dentro daquele padrão do que se espera de um homem, e mais ele ser branco, então ele tem mais oportunidades ainda, né? Então ele tem mais oportunidades. Depois vem a mulher branca. Mas aí você tem que olhar o homem branco pobre, a mulher branca pobre, aí vem o homem negro, que, lamentavelmente, a maioria, o percentual maior financeiro é bem mais baixo do que o da mulher branca e do que o homem branco por consequência. E aí depois vem a mulher negra. Então, é desumano nós não termos, e isso é comprovado pelos mapas de violência, as mesmas oportunidades de viver em paz, seja no lar, seja em qualquer contexto social, seja no âmbito escolar. Existe muita violência em âmbito escolar também, em âmbito acadêmico, que as pessoas não trabalham com a violência no meio acadêmico. A UFES trabalha com essa violência lá dentro. Nós temos trabalhado. Eu presido atualmente, por exemplo, a comissão que trabalha políticas públicas para a implementação, né, de políticas públicas, na realidade, da questão de assédio sexual, de importunação sexual, ou seja, de violência de gênero contra a mulher e LGBT também. A gente tem projetos dentro da universidade para trabalhar a violência naquele âmbito, naquele local. E como fazer valer essas políticas públicas? Aí é levar com seriedade, né, os projetos, além da seriedade, parceria, buscar parcerias, fortalecer redes de atenção, redes sociais de atendimento a cada segmento desse, tá? Trabalhar junto com os CRAs, CREAs do Estado do Espírito Santo, que são os centros de referência em assistência social e os especializados em assistência social, trabalhar em conjunto, Ministério Público, Judiciário, CRAs, CREAs, Universidade, Poder Legislativo hoje tem um espaço, o Poder Legislativo Estadual, grande dentro da universidade. Hoje em dia nós começamos o Laboratório de Violência contra a Mulher, o LAPIVIM, a partir da então deputada Luzia Toledo, que pediu a então vice-reitora, né, Etel Maciel, para que o Legislativo pudesse trabalhar um projeto sobre as questões de violação dos direitos humanos das mulheres dentro da universidade. Então, já foi crescendo para o Legislativo também, que tem Procuradoria da Mulher, e o NEVID do Ministério Público está sempre atuante, né, com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa.
Então, são parcerias, uma rede enorme que vai causar um benefício positivo quando algum segmento tiver um direito humano violado. A gente pode pensar em solução para a violação de direitos humanos? A solução é o respeito, é o trabalho sério a favor de qualquer comunidade, de qualquer segmento, seja o sistema penitenciário, como o Ministério Público em 2006 fez e existe até hoje em dia, o GETEP, o Grupo Especial de Trabalho de Execução Penal, o que não impede de ter um problema aqui, outro acolá, mas que melhorou muito o sistema, quando foi retirado também os presos provisórios das delegacias de polícia no Estado do Espírito Santo, há alguns anos atrás, né? Isso tudo foi trabalho do Ministério Público. Então, assim, trabalhando os direitos humanos dos presos, porque a pessoa comete uma infração penal, ela vai para o sistema de Estado, ela também tem que ser cuidada, tem que se olhar a alimentação, tem que se olhar a ressocialização, os projetos lá dentro, parcerias com empresas, tem que verificar depois que essa pessoa precisa de um emprego quando sai de lá. Então, são detalhes para que a pessoa tenha o quê? Direito à sua vida, direito à sua liberdade, direito à saúde, direito à educação. Então, ter escolaridade, questão de escola dentro do sistema prisional é importante. Doutora, como denunciar violações aos direitos humanos? Como e onde? Em vários lugares, né? Eu vou falar assim, no Ministério Público, o mais fácil, porque são 3 números, né? É ligar para a nossa ouvidoria geral do MP, que é 127-127. Ali eles entram em contato, é no mesmo andar do Direitos Humanos, inclusive, no 2º andar da Procuradoria. Pode nos procurar pessoalmente, chegando na recepção da Procuradoria Geral, que fica aquele prédio escuro todo envidraçado perto do pedágio da Terceira Ponte, aqui em Vitória, né? Pode chegar lá, se identificar, dizer que quer ir lá falar, pode ser por e-mail, pode ser também por telefone, a partir de meio-dia, tem uma servidora que já atende diretamente, de meio-dia às 18h30, mais ou menos, é até 19h, mas eu peço que seja até 18h30, mas se tiver que passar desse horário, até 19h, porque a gente vai fechando trabalho interno, né? Pode telefonar para 3194 50 53. Tá certo. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Temos também um canal no YouTube, o MPS Play, onde você tem acesso a conteúdos exclusivos. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.